Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos na segunda parte do vídeo. Nicodemos conta tudo para Jesus, né? Nicodemos confessou ali em João 3, primeiro ao versículo 2. Ele confessou que os principais do sacerdote acreditavam em Jesus, sabia que ele era rei, que ele é o rei, o filho de Deus, e foi enviado na terra. Ele disse: bem sabemos, Rabi, quer dizer mestre na linguagem aramaica, que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém faz esses milagres se Deus não for com ele. Então ele sabia. Lá em João capítulo 12, anote aí, e versículo 42 a 45. Olha o que diz lá a mensagem. Que diz assim: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então a gente vê que eles acreditavam em Jesus, sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Então eles não estavam inocentes, na crucificação e na morte de Jesus. Tem gente que diz que eles não sabiam. Claro que sabia. Está aqui o texto bíblico que fala bem claro que eles amaram a glória dos homens do que a glória de Deus. Então hoje em dia não é diferente, né? Estamos vendo que até a igreja de Deus passa por uma decadência espiritual, né? E onde os prazeres deste mundo, a glória deste mundo está se tornando maior do que a glória de Deus. Os prazeres, então a gente vê hoje o sistema se corrompendo. Por quê? Porque o sistema do mundo ele acaba envolvendo o sistema religioso. Assim como na época de Jesus, eles viram, andaram, conviveram com Jesus, mas não creram nele. Porque não creram em Jesus por causa da glória dos homens. Qual é a glória dos homens? É o poder, é o dinheiro, é a fama, né? É a avareza, o orgulho. Então tudo isso envolve a política, entendeu? A glória dos homens é isso daí. João 2, do 24 ao 26, fala que quem servir ao Senhor honrará o Pai o honrará, né? Se você está na fidelidade, está na obediência com Deus, o Pai vai te honrar, Deus vai honrar você, vai honrar a sua caminhada, né? Porque a gente sabemos que não é fácil a caminhada com Jesus. Nós estamos num mundo que cada vez mais, com tecnologia, avança a ciência, internet, tudo vai avançando e vai sufocando o evangelho, vai sufocando a igreja de forma geral, obrigando os líderes, as pessoas, obrigando os donos de ministério, enfim, principalmente os grandes, né, a se adequar ao sistema global, a se adequar ao sistema em qual o mundo oprime todas as pessoas e obrigam as pessoas a entrar no sistema, mesmo que de forma indireta ou indireta. O sistema obriga as pessoas a entrar no sistema dele, no sistema do mundo, mesmo que você não queira, através obrigando as pessoas a investir cada vez mais na internet, a investir cada vez mais naquilo que o mundo oferece, né? Porque nós estamos no mundo. Então Jesus disse: eu vou orar ao Pai, não para que os tire do mundo, mas para que Deus livre vocês do mundo, né? Que o mundo
ao qual nós vivemos está cada dia mais avançado em tecnologia, ciência, e isso vai fazendo com que a igreja, de forma geral, se adeque a esse sistema. As pessoas, os pais de família, os trabalhadores, as leis que são impostas, as leis que vêm através da política, que são aprovadas no Senado, lei para obrigando o trabalhador, obrigando as empresas, obrigando as instituições, obrigando as igrejas a se adequar ao sistema global, ao sistema que o mundo oferece. Então, aqui mostra no versículo, no capítulo 12, ao versículo 42 a 45, que acabamos de ler, que eles acreditavam, os principais era assalariado e não queria perder os seus cargos, pois recebiam com o sistema que estava corrompido. Então os principais dos sacerdotes, eles acreditavam em Jesus, sabia que Jesus era o Filho de Deus, mas eles não podiam falar nada, porque se eles falassem, eles eram expulsos da sinagoga, eles eram expulsos ali daquele sistema. E quando você passa a ser salariado, a receber um salário, você fica à disposição, à mercê do seu patrão, daquele que manda em você. Você é servo dele, você é empregado dele, então você faz o que ele manda. O servo não faz o que ele quer, o servo faz o que o seu senhor manda. Então o senhor mandar fazer alguma coisa, tem que obedecer. Então era mais ou menos isso. Os principais tinham que obedecer a quem? Aos fariseus. Então, o que diz a Bíblia? Que o sistema estava corrompido na época de Jesus e que eles sabiam, mas se falassem era expulso da sinagoga. João capítulo 12 e versículo 42. E essa foi a queda dos sacerdotes, né? Essa foi a queda dos sacerdotes. O sacerdote que era ministro de Deus, que ministrava no templo naquela época e que era autoridade ali no sinédrio. O sumo sacerdote, ele era chefe dos sacerdotes e também era presidente do sinédrio. Então essa foi a queda dos sacerdotes, que eram os homens de Deus no passado. Foi a política, os interesses pelo poder, pelo dinheiro, pela ganância. Eles viraram representantes políticos do povo, da nação, vendendo a nação às potências da época. Qual era as potências da época de Jesus? Era o Império Romano, né? No tempo de Jesus, os saduceus, partido dos sacerdotes, juntos e misturados com os romanos, que nem sequer tinha fé em Deus de Israel. Para te ver, os sacerdotes eram do partido dos saduceus. E o partido do saduceu era um partido pequeno, mas era o maior partido econômico da época. Ele era pequeno em pessoas, tinha poucos membros, mas os poucos membros que tinha eram os sacerdotes, eram os maioral ali do sinédrio, da sinagoga. Então eles que mandavam ali na sinagoga. Então os sacerdotes era homem de Deus, mas o que? Eles se misturaram com os saduceus. Os saduceus nem acreditavam em ressurreição, não acreditavam em anjo, em nada. E muito menos os romanos. E muito menos os romanos. Se os saduceus, que era uma religião, não acreditavam em ressurreição, em anjos, quanto mais em espírito, quanto mais os romanos. Os romanos não acreditavam nessas coisas. E nem tinha fé em Deus de Israel naquela época. Então, entendeu? Então, para você ver como o sistema, como é que estava naquela época, na época de Jesus, na época dos apóstolos. Inclusive foi esse mesmo sistema que matou e prendeu os apóstolos, jogaram na prisão e foi morto. Como mataram Estevão, Tiago, degolaram, mataram João Batista na prisão, né? Ó, que nem falou Pedro no dia da confusão em Atos 16, 1 ao 4. Pedro disse, né? Nós vamos perseverar na palavra e no Espírito Santo, e na oração, e no jejum, né? Pedro falou ali em Atos 16, 1, 4, quando teve aquela discussão acerca das viúvas,
dos gregos que estavam sendo desprezados na igreja de Atos. E Pedro disse que ia levantar homens para tratar desse assunto, porque ele ia perseverar na oração, né, e na palavra de Deus, na fé no Espírito Santo. Então a gente vê que é que nem hoje. Hoje a gente vai o quê? Perseverar na oração e no jejum e buscando a Deus, certo? Buscando a Deus e para que Deus venha nos livrar desse sistema que infelizmente vai se corrompendo cada vez mais. Então, na época de Pedro, o que ele fez? O que ele fez quando veio problemas? Ele perseverou em oração, em buscar o Senhor, porque era isso que Jesus tinha ensinado a ele, né? Que Jesus tinha ensinado a ele quando estava entre eles ali na terra, ali em Israel, em Jerusalém. Então, Pedro perseverou na oração e ali foi levantado homens de Deus para tratar do assunto. Foi levantado ali os diáconos ali para cuidar das órfãs, do viúvo e dos estrangeiros. E outro texto sagrado em Mateus, capítulo 26, versículo 47 ao 50, Jesus foi traído com um beijo no seu rosto. O diabo vem de mansinho para enganar, né? Então a gente vê que Judas, o traidor que traiu Jesus, ele traiu por quê? Por dinheiro. Por dinheiro. Quem ofereceu esse dinheiro para eles? Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os príncipes dos judeus, os religiosos da época. Quem foi o que ofereceu o dinheiro para eles? Os romanos, os soldados. Então, toda aquela cúmula ali, todas aquelas pessoas envolvidas na morte de Jesus. Inclusive, Judas deu um sinal de um beijo, um sinal da traição, de falsidade, né? Então, nem Jesus escapou da falsidade e da traição. Inclusive, traição essa que veio através de pessoas íntimas, pessoas que estavam do lado dele, como o caso de Judas. Então, às vezes, a gente é traído por aquelas pessoas que a gente ama, que a gente mais ama. Como Jesus amava Judas. Jesus já nunca desprezou Judas, nunca, mesmo ele sabendo que ele roubava as moedas que era posto ali no saquinho, né, que ele andava com os dinheiro ali, que naquela época era o ouro, era a prata. E mesmo Jesus sabendo que ele roubava, nunca desprezou ele. Ao contrário, Jesus tentou salvar ele, tentou alertar ele, né, sobre a traição, que ai daquele que me trair. Então Jesus avisou ele que se a pessoa traísse ele, ia sofrer. Mas mesmo assim Judas não aceitou, né, a repreensão. E aí teve um fim trágico, né? Então Jesus e os apóstolos sofreram. As pessoas boas e justas sofrem no trabalho, em casa, na família, no amor, na vida. Por quê? 10 faz errado e um certo. Uma pessoa faz o certo e 10 faz errado. Você vê, né, irmãos, que às vezes no seu trabalho, na sua família, você até faz as coisas boas, mas você é mal interpretado no seu trabalho. Às vezes, por você tá crescendo, tá evoluindo na igreja, no trabalho, as pessoas começam a se levantar, né, a ficar com inveja do seu trabalho. A mesma coisa no seu emprego. Quando você começa a se destacar no seu trabalho, no seu emprego, automaticamente
surge os falatórios, a inveja por causa do seu trabalho, porque o seu patrão está te elogiando, então os outros funcionários já ficam meio cismados, né, meio com inveja. Até na igreja acontece isso daí, quando você começa a se destacar em pregação, em curas, em milagres, Deus começa a te usar, tem aqueles que ficam com inveja, né? Foi que nem o filho pródigo. O filho pródigo, quando voltou para casa de Deus, para casa dele, o irmão dele ficou com inveja. Disse: eu estou aqui tanto tempo com o senhor não me dá nada. Esse daí gastou tudo e agora voltou, e o senhor recebeu ele aí com alegria. Então ficou com inveja o irmão do filho pródigo. Então, quando você está na igreja, está no trabalho, na sua vida, até quando você tem a sua esposa, o seu marido, que você está bem, a família está abençoada, está bem, sempre levanta as pessoas para querer o quê? Para querer estragar, para querer interromper esse laço familiar. Fica com inveja porque a sua mulher te ama, o seu esposo te ama, vocês são uma família unida. Então, pessoas ficam com inveja, né? Fica com inveja da sua vida financeira, da sua vida familiar, do seu trabalho. Às vezes o seu patrão te elogia e os outros funcionários ficam com inveja de você. Talvez você esteja passando por isso na família, no coisa, mas a gente tem que confiar em Deus e se apegar com Deus, e Deus dá a vitória, né, para nós. Então, aí você acha que Deus está alegre, que Deus está feliz, que Deus está batendo palma por pecado, está batendo palma para a injustiça, com a corrupção, com a criminalidade, com a violência. Não, não está. Deus não está alegre com isso, com o que está acontecendo, com o que aconteceu no passado e nem com o que vai acontecer no presente, né? Então o que acontece é que as coisas estão avançando, e conforme as coisas vão avançando, as pessoas vão perdendo o temor a Deus, vão perdendo a intimidade e vão perdendo também o seu caráter, vão perdendo também, né, a sua fé. Então a Bíblia diz que virá tempos difíceis, trabalhosos, e que também é o tempo da corrupção, aonde, né, o sistema religioso fala da apostasia que vai vir sobre a igreja, e que nós já estamos presenciando esse acontecimento, esse fato, né? A gente acompanha o dia a dia na igreja, de forma em geral, o povo religioso. A gente vê que hoje em dia muitas coisas mudou, está diferente de quando a gente aceitou Jesus. A igreja mudou, o sistema mudou, a doutrina mudou, os ensinamentos e as pregações mudou também. Hoje as pregações ela só fala em bênção, prosperidade. Quando a gente aceitou Jesus, falava tanto nos bem-aventurados, essas coisas. Hoje em dia não tem mais isso, né? E trazendo aqui, resumindo aqui, há uma história de um cachorro e de um burro, de um jumento e seu dono, né? Que o dono, que um senhor tinha jumentos, tinha burros, tinha cavalos, e ali ele tinha um cachorrinho bem pequenininho. Aí no dia ele pegou a corda do cachorrinho, amarrou no burro ali, no jumento, no cavalo. E ali aquele cachorrinho bem miudinho, bem pequenininho, saiu empurrando aquele burro, aquele jumento, guiando ele para um lado e para o outro. Quer dizer, se o burro e o jumento soubesse que a força que ele tem, jamais ele seria guiado por um cachorrinho daquele, né?
ele levantava o pescoço e levantava também um cachorrinho e jogava lá longe. Então, o que acontece é isso daí. Por quê? Porque ele não tem conhecimento da força que ele tem. E você também, talvez esteja sendo guiado por uma coisa tão pequenininha, tão insignificante, né? Uma coisa tão assim que não tem, né? Uma coisa tão pequenininha, talvez está te tirando a bênção de Deus, tá fazendo com que você saia da igreja, uma coisinha tão insignificante, como é que se diz, né? Uma coisa que não tem valor nenhum, que nem aquele cachorrinho, um cachorrinho tão miudinho, levando um jumento daquele, um burro daquele, um animal tão grande que carrega cargas, carrega um monte de coisa pesada. E por quê? Porque ele não sabe a força que tem. Então os servos de Deus, as servas de Deus, você não tem noção da força que você tem. Você não tem noção de que você é, que você representa para Deus. Você não sabe a força que você tem, o que você representa para Deus. Então você é muito forte, porque Deus te deu poder sobre o mal, te deu poder sobre os espíritos malignos, te deu poder sobre a cura, sobre a enfermidade. Deus te deu poder sobre o mal. Então Deus, que ele falou lá em Marcos capítulo 16 e versículo 15, que ele não deu poder sobre os espíritos imundos. Enfim, Deus te deu poder, meu irmão, minha irmã. Você tem poder de Deus na sua vida. Você pode orar, pode buscar a Deus, pode invocar e Deus responde você aonde quer que você esteja. Você pode dobrar o seu joelho e falar com Jesus, e falar com Deus, pedir perdão. Você pode pedir algo para Deus na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, aonde você estiver, no seu quarto, no quintal, aonde você estiver, você pode orar a Deus, no seu carro, no avião, aonde você estiver, que Deus responde, que você é forte. Você não sabe o poder que você tem, que Deus te deu. Em Filipe 4,13 disse que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso não fala. Não diz que Paulo vivia em regalias. Ao contrário, estava preso, passando até mesmo por fome e sede, apanhando e etc. Mas ele era feliz. A fé não foi abalada, a fé de Paulo não foi abalada, porque ele era embaixador em cadeias. Paulo, em Efésios capítulo 6 e versículo 20, fala que ele era embaixador em cadeias. Então Paulo, apesar de estar na cadeia, estar preso, ele era feliz. Ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tinha dia que ele estava bem, tinha dia que ele tinha em abundância, e tinha dia que ele não tinha nada também. Mas isso não abalava a fé dele, né? Pelo momento que ele estava passando, que ele estava vivendo. Ele estava preso em cadeia, mas ele escrevia as cartas, escrevia as epístolas e mandava nas igrejas. Então, mesmo ele preso, ele escreveu várias epístolas, e talvez foram as melhores dele, foi a que foi em prisão. Então, no momento difícil da sua vida, é que Deus abençoa você, é que Deus levanta você e faz de você um instrumento na mão dele, né? A purificação do templo era o comércio ali que Jesus estava dando o Novo Testamento. Quando Jesus chegou no templo, o templo estava virando um comércio. Virou o que? O templo virou a casa de Deus um comércio. Então naquela época, isso que eu falo, os sacerdotes estavam corrompidos na época de Jesus. Então tal que a igreja virou um comércio naquela época. E ele chegou ali, Jesus chegou e colocou ali em ordem ali, porque por isso que eles tinham raiva de Jesus, porque Jesus disse: de graça recebeste, de graça dar. Então o sistema ali estava corrompido, o sistema religioso, os sacerdotes, que era para receber ele com amor, com carinho, não receberam.
Ao contrário, bateram nele, crucificaram e mataram ele. Por quê? Porque ele não concordava com as coisas erradas. Ele não concordava com o pecado. Então, quando você passa a mexer com aqueles que estão fazendo com as coisas erradas, até mesmo religiosos, pessoas de autoridade, como o caso aqui de Jesus, que estava mexendo com as autoridades daquela época, ele tem o que? A pessoa tem retaliação. A pessoa tem o que? Ela perde as regalias, perde as oportunidades. Por quê? Porque as pessoas começam a ver que você não está naquele sistema, você não está naquela corrupção. Então Jesus começou a ser rejeitado na sinagoga, ser rejeitado no sinédrio. Por quê? Ele e os apóstolos. Por quê? Porque o sistema religioso da época não aceitou o mandamento de Jesus, não aceitou a sua doutrina. Por quê? Porque estava corrompido, né? E Jesus várias vezes foi rejeitado e foi expulso várias vezes do templo. Se você ler o livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de Lucas e de São João, os evangelhos de Jesus, você vai ver que várias vezes Jesus foi expulso do templo, foi expulso da sinagoga, que a sinagoga na época nada mais é do que a igreja de hoje. Talvez você está sendo injustiçado na sua igreja, talvez você está sendo injustiçado no cargo que você está exercendo na igreja, né? E talvez está sendo acusado de algo que você não fez, como Jesus foi acusado de algo que ele não fez. Os sacerdotes e os sumos sacerdotes da época de Jesus, o que eles fizeram? Eles jogaram o povo contra Jesus. Jogaram o povo contra Jesus, dizendo o quê? Que ele tinha pecado, que ele tinha cometido um pecado, que ele tinha blasfemado contra o evangelho daquela época, contra Deus e contra o templo e contra o povo, que ele tinha blasfemado do povo, da religião daquela época. Então eles usaram o quê? A religião para condenar Jesus. Usaram o que? O evangelho, a palavra para quê? Para crucificar Jesus, né? Usaram o que? Usaram a lei daquela época para crucificar Jesus. Eles comparam pessoas para acusar Jesus falsamente, pessoas para incriminar Jesus, mas de uma maneira falsa, um testemunho falso. Eles comparam pessoas para prender Jesus, para acusar de Jesus e dizer que ele tinha blasfemado contra Deus e contra o templo. Então, irmãos, o que eu trago aqui, o que eu trago para todos vocês, não o que eu trago para vocês é estudo que eu estudei, né? E que não é coisa de mim mesmo, é coisas que nem eu falei, tem respaldo bíblico. Eu citei versículo da Bíblia. Aqui está, ó, livro de tipologia bíblica, que fala sobre o sacerdote, sobre o templo, fala como era o significado do templo, o significado dos tabernáculos, o significado do sumo sacerdote, do sacerdote, enfim, de tudo que envolve o que era de mais sagrado naquela época, que era o templo, que era o tabernáculo, que era ali a purificação. E fala de sacerdote e de sumo sacerdote. Tudo que era mais importante na religião daquela época, esse livro trata, é tipologia bíblica. Então o que eu estudo é isso daí. Então não é de mim mesmo, tem respaldo bíblico, tem a palavra de Deus como respaldo. Eu citei vários versículos, vários livros aí. Que Deus abençoe a todos e fique com a paz do Senhor Jesus.